Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Micael e quero compartilhar a palavra com meus amados irmãos, aqui no livro de Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Nós sabemos, meus irmãos, que hoje no mundo existe muita ansiedade, né? E a ansiedade é justamente o medo excessivo, a preocupação excessiva. Logicamente, nós temos a ansiedade comum, normal, que todo mundo sente quando vai passar por alguma situação nova ou desconhecida. Então, existe uma certa ansiedade. Mas existe também a ansiedade patológica, que é justamente esse medo excessivo. E pesquisando de acordo com a palavra de Deus, buscando resposta para essa pergunta, como vencer a nossa ansiedade. E o apóstolo Paulo, ele nos dá alguns conselhos aqui no livro de Filipenses. E o primeiro conselho que o apóstolo Paulo ele dá é: regozijai-vos sempre no Senhor, que seja a vossa equidade notória a todos os homens. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos mostrando que um dos caminhos para nós vencermos a ansiedade é orar a Deus. Por quê? Porque no mundo onde muitas pessoas estão preocupadas e muito ansiosas, elas estão buscando algo para que possa sanar a sua preocupação e a sua ansiedade. Porém, eu quero te perguntar, quantas vezes você tem orado a Deus quando você tem enfrentado alguns momentos de ansiedade? Porque nós podemos confiar em Deus. O apóstolo Pedro, ele fala que nós podemos lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ou seja, então, nós temos que orar a Deus, e não somente orar a Deus, mas apresentar a Deus as nossas súplicas. A tua ansiedade, o teu medo, a tua preocupação, coloca nos pés do Senhor, porque o Senhor pode resolver a tua ansiedade e a tua preocupação. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos ensina a como vencer a ansiedade é orando a Deus. Eu tenho certeza que se você colocar diante de Deus aquele teu problema, aquela tua ansiedade, aquela tua preocupação, o Senhor ele vai te dar um direcionamento. Segundo ponto, versículo 8, o apóstolo Paulo ele fala: quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, muitas das vezes nós estamos ansiosos e preocupados porque na nossa mente o que nós vemos, aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos, são coisas que vão nos levar a sermos mais ansiosos. Você pode perceber que muitas das vezes nós estamos ali pesquisando no YouTube, no Instagram, e sempre vai mostrar como crescer mais rápido, como ficar rico mais rápido, como conquistar isso mais rápido. E isso vai nos levando a um caminho de preocupação, porque muitas das vezes nós olhamos para o nosso lado e pessoas já estão conquistando muitas coisas e nós muitas vezes não conquistamos nada, estamos ainda no meio do período. Você olha para o lado, você vê a pessoa casando, você vê a pessoa tendo um carro, você vê a pessoa tendo uma casa, e isso acaba lhe causando uma ansiedade, né? Então o apóstolo Paulo ele fala: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Há pessoas que ficam ansiosas porque ouvem muitas notícias ruins. A pessoa passa o dia todo ouvindo notícias de coisas ruins, de coisas que aconteceram, de taxa que subiu, de problema que aconteceu, de guerra que se iniciou. E não que venhamos a ser pessoas ignorantes, mas nós não podemos passar o dia ouvindo coisas assim, porque no final das contas, meus irmãos, o governo pode entrar, o governo pode sair, mas a nossa alegria e a nossa esperança não é o governo terreno. A nossa alegria e a nossa esperança continua sendo o Senhor. E o Senhor vai te abençoar independente do governo atual. Se o governo sair, se o governo ficar, o Senhor continua sendo Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina que nós primeiro temos que orar. Nós temos que orar a Deus e apresentar as nossas súplicas diante de Deus. Nós temos que colocar diante de nossos olhos coisas boas. Ou seja, se diante dos teus olhos você só coloca coisas que vai te trazer mais ansiedade, então o apóstolo Paulo está dizendo: então não coloca isso, coloca outra coisa, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, nisso pensai. E o apóstolo Paulo, ele fala ali no versículo de número 11, diz assim: não digo isto por necessidade,
porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala primeiramente sobre a oração, sobre colocar diante de nossos olhos aquilo que é bom, e agora sobre ser agradecido diante de Deus. Porque muitas das vezes estamos tão preocupados com as coisas terrenas, com aquilo que nós não temos, com aquilo que nos falta, que pouco nos importamos com aquilo que nós já temos. Nós estamos preocupados com o carro que não temos, com o relacionamento que não temos, com as pessoas que nós não temos, com a vida que nós não temos, que nós estamos correndo para buscar essa vida e nós pouco esquecemos de agradecer a Deus pelaquilo que nós já temos, pelas pessoas ao nosso redor, pelo lugar que o Senhor nos colocou, pelo emprego que nós já temos, pelo carro que nós já temos, nós acabamos pecando contra Deus. Então, que possamos primeiramente apresentar a Deus as nossas ansiedades, que possamos colocar diante de nossos olhos aquilo que nos traz alegria, felicidade, que seja no Senhor, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, que nós possamos ser agradecidos. Eu tenho certeza que se nós praticarmos isso que a palavra de Deus está nos dizendo, nós seremos pessoas menos ansiosas. Amém? Que Deus aí, Cristo, vos abençoe. Clica aí no vídeo, no compartilhar, no curtir, que você possa me ajudar, né? O canal novo está se iniciando, então que você possa compartilhar com mais alguém e que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Amém?